Bom, deixa eu ler isso aqui para vocês, que eu também quero naná. Ó, hoje gostaria de discutir a provisão pelos Estados Unidos do que os economistas chamam de bens públicos globais. Presta atenção nesse. Será que eu consigo marcar esta merda? Não. Na página do Kremlin eu consigo marcar. Eu tenho que ter um marcador. Consigo. Consegui. Bens públicos globais. Eu devia ter feito isso antes. Peço desculpas. Eu ainda sou muito desorganizado nesse negócio. 1 ano e meio eu ainda não me organizei bem nesse negócio de live. Vamos começar de novo. Hoje gostaria de discutir a provisão pelos Estados Unidos do que os economistas chamam de bens públicos globais para o mundo inteiro. Primeiro, os Estados Unidos fornecem um guarda-chuva de segurança que criou a maior era de paz que a humanidade já conheceu. Foda-se que eles explodiram o Iraque, porra, a Líbia, a Síria, tentaram destruir a Rússia, explodiram Iugoslávia. Foda-se, isso é detalhe. Ninguém tá aí pra isso. O Iêmen, bombardearam o Iêmen sem nenhum motivo. E ainda fizeram vergonha bombardeando aquele grupo de pessoas totalmente aleatórias no meio do nada. Estavam discutindo, sei lá, maluco, preço da água. Ou elegendo um novo síndico pra tribo. Segundo, os Estados Unidos fornecem o dólar e os títulos do tesouro. Foda-se, pega essa merda toda e enfia no rabo. Ativos de reserva que tornam possível o sistema financeiro e comercial global que sustentou a maior era da prosperidade que a humanidade já conheceu. Não foi o dólar que sustentou isso. O dólar garantiu uma facilidade, mas aí se tornou um outro inferno. Você tinha que comprar dólar, chegar lá, vender dólar, porra, que saco, não sei o quê. Perdia um monte de dinheiro nesse meio de caminho, né? Porque aí tu perdia quando comprava, perdia quando vendia, depois perdia quando vendia o que sobrou e perdia quando comprava de novo. No Brasil não comprava, né? Ficava com aquilo na carteira para botar embaixo do nhoque. Ambas as coisas nos custam caro. No setor de defesa, nossos homens e mulheres uniformizados assumem riscos heróicos para tornar nossa nação e o mundo mais seguros. Caralho, quando foi a última vez que os Estados Unidos entrou numa guerra de verdade? Nunca. Quando entra, ele leva um sacode. Normalmente é com o exército de outro país. Ó, a Ucrânia sendo destruída. Quantos americanos morreram lá? Meia dúzia? Porra, estão querendo mandar polonês, estão querendo mandar francês, estão querendo mandar inglês, estão querendo mandar tudo. Eles mesmos não entram lá. E aí os militares dele que assumem risco, os militares dele estão comendo Kenga na Alemanha. É isso que eles fazem. Preservando nossas liberdades gerações após geração. E tributamos pesadamente os americanos trabalhadores. Porra, os Estados Unidos é um dos países com menos tributos. É o que eles se gabam, né? A gente aqui não cobra quase impostos. Olha isso. Tá na página da Casa Branca, hein? E tributamos pesadamente os americanos trabalhadores para financiar a segurança global. No setor financeiro, a função de reserva do dólar tem causado distorções cambiais persistentes e contribuído justamente com as barreiras comerciais injustas de outros países. Olha isso. Olha isso. Para déficits comerciais insustentáveis. Esses déficits comerciais dizimam nosso setor manufatureiro e muitas famílias da classe trabalhadora e suas comunidades, facilitando o comércio entre não-americanos. Deixe-me esclarecer que, por moeda de reserva, quero dizer todas as funções internacionais do dólar, incluindo poupança privada e comércio. Tenho usado frequentemente o exemplo de que, quando agentes privados em dois países estrangeiros distintos negociam entre si, a negociação é normalmente feita em dólares, devido ao status dos Estados Unidos como provedor de reservas, status que eles decidiram que eles vão ser, né? Ninguém pediu. O pessoal resolveu lá em Bretton Woods, não, vamos usar o dólar, que é a boa. E aí eles falam, não, demorou, é a boa, então a gente vai ser nós que vai prover, né? O resto do mundo se vira sozinho.
sem os Estados Unidos. Acho que eles não sabem disso. Eu tô contando agora. Trump, assiste essa porra dessa live, dá o like, curte, comenta e se inscreve no canal. E não esquece de mandar superchat, seu puto, que você tem dinheiro ainda mais depois desse monte de manipulação. Tem usado frequentemente... Essa negociação envolve poupanças depositadas em títulos em dólar, frequentemente títulos do Tesouro Americano. Como resultado de tudo isso, os americanos têm pago pela paz e prosperidade, não apenas para si próprios, mas também para os não americanos. Sei aonde, cara. Cara, essa gente fuma muita droga. Fuma muita droga. O presidente Ronald McDonald Trump deixou claro que não tolerará mais que outras nações se aproveitem do nosso sangue, suor e lágrimas. Caralho, retira teus militares das bases. Leva todo mundo para dentro dos Estados Unidos. Isso aí você tá reclamando? Retira tua marinha, leva para teus oceanos, para teus mares. Retira o dólar do mercado, leva para dentro de casa. Ninguém quer essa porra. Enfia no rabo. É isso. Eu tô falando. Acredita. Vai na minha que eu sei o que eu tô dizendo. Seja na segurança nacional ou no comércio. O governo Trump... Vou marcar isso aqui. O governo Trump, já em seus primeiros 100 dias, agiu com firmeza para reorientar nossas relações de defesa e comércio para colocar os americanos em uma posição mais justa. O presidente prometeu reconstruir nossa base industrial fragmentada e buscar termos comerciais que priorizem os trabalhadores e empresas americanas. Aí beleza, aí é problema de vocês. Sou economista e não estrategista militar. Começou mal. Então vou me concentrar mais em comércio do que em defesa. Mas os dois estão profundamente conectados. Porra, então se você é economista e você precisa entender do comércio, você precisa entender da defesa. Não é minha função. Eu não sou nenhum tipo de conselheiro de ninguém. Né? Eu tô aqui falando para minha galera. Para ver como funciona, imagine duas nações estrangeiras, digamos, China e Brasil. Por exemplo, assim, pensei agora, sem querer, negociando entre si. China e Brasil. Por que ele falou do Brasil? Vamos descobrir. Negociando entre si. Nenhum dos países possui uma moeda confiável. Enfia no rabo, claro que possui. Líquida e conversível. O Brasil tem ouro. A China tem BYD, o que torna a negociação entre si desafiadora. No entanto, não tem nenhum desafio nisso. No entanto, como podem transacionar em dólares americanos lastreados em títulos do Tesouro Americano, grandes bosta. Conseguem negociar livremente entre si e prosperar. Esse comércio... Caralho, eles são ridículos, maluco. Caralho, que raiva que dá desse maluco. Eles conseguem negociar e prosperar. O Brasil e a China prosperam graças ao dólar. Valeu, obrigado. É isso, é basicamente isso que ele está dizendo. Esse comércio só pode ocorrer graças ao poderio militar dos Estados Unidos. Olha isso. Que garante nossa estabilidade financeira e a credibilidade de nossos empréstimos. Caralho, nosso domínio militar e financeiro não pode ser considerado garantido e o governo Trump está determinado a preservá-lo. Olha, vocês estão lendo isso? Não, eu estou lendo isso. Vocês estão ouvindo isso? Mas o nosso domínio financeiro tem um custo. Embora seja verdade que a procura por dólares tenha mantido as nossas taxas de juros baixas, também manteve os mercados cambiais distorcidos. Este processo impôs encargos indevidos às nossas empresas e trabalhadores, tornando seus produtos e mão de obra pouco competitivos a nível global e forçando um declínio da nossa força de trabalho industrial em mais de um terço desde o seu pico. E uma redução de 40% na nossa participação no produto industrial mundial. Isso é um reconhecimento de derrota. Precisamos ser capazes de produzir neste país como vimos durante aquela paradinha lá de 2020, quando muitas de nossas cadeias de suprimento não sobreviveriam sem depender do nosso maior adversário, a China. Claramente, não devemos depender do nosso maior adversário para equipamentos essenciais à segurança da nossa população. É basicamente isso que vocês dependem.
Nem devemos permitir que nosso maior adversário se beneficie tanto da arquitetura financeira e de segurança internacional que financiamos. Existem outros efeitos colaterais infelizes ao fornecer ativos de reserva. Outros podem comprar nossos ativos para manipular sua própria moeda e manter suas exportações baratas. Ao fazer isso, eles acabam injetando tanto dinheiro na economia americana que isso alimenta vulnerabilidades e crise econômica. Por exemplo, nos anos que antecederam a crise de 2008, olha, está botando no cu da China a crise de 2008, a China, juntamente com muitas instituições financeiras estrangeiras, aumentou seus investimentos em dívida hipotecária americana, o que ajudou a alimentar a bolha imobiliária. Olha isso. Não é porque o americano estava endividando, fazendo hipoteca em cima de hipoteca para comprar porcaria. Não era nada disso. É porque a China botou dinheiro na dívida hipotecária americana, o que ajudou a alimentar a bolha imobiliária, forçando centenas de bilhões de dólares em crédito para o setor imobiliário, sem considerar se os investimentos faziam sentido. A China desempenhou um papel significativo na criação da crise financeira global. Caralho, maluco. Literalmente tem um documentário no Netflix que fala como Netflix, não é nem um negócio bom que comprova o contrário disso que você está falando. Caraca, levou quase uma década para nos recuperarmos, até que o presidente Ronald McDonald Trump nos colocou de volta nos trilhos em seu primeiro mandato. É muita dorga, maluco. Na minha opinião, para continuar e fornecer esses dois bens públicos, olha isso, agora começa. Esses dois bens públicos globais, é necessário melhorar a repatriação dos encargos a nível global. Se outras nações quiserem beneficiar-se do guarda-chuva geopolítico e financeiro dos Estados Unidos, precisam contribuir e pagar a sua cota à parte. Os custos não podem ser suportados apenas pelos americanos comuns que já contribuíram tanto. O cara está praticamente ameaçando o mundo. Como um mafioso de Nápoles, um mafioso da Calábria. Que belo país você tem aqui. Seria terrível se algo acontecesse a ele. Ele quer o pizzo. Ele quer que a galera pague propina para eles. O melhor resultado é aquele em que os Estados Unidos continuam a criar paz e prosperidade global e permanecem como provedores de reservas. E outros países não apenas participam da colheita dos benefícios, mas também contribuem para o pagamento dos custos. Ao melhorar a repartição de responsabilidades, podemos aumentar a resiliência e preservar a segurança global e os sistemas comerciais por muitas décadas. Esse maluco fumou muita droguinha. Muita, muita, muita. O Monark deve ter falado agora assim, caralho, esse maluco tá muito doidão. Além disso, é crucial não apenas para a justiça, mas também para a capacidade. Estamos sob o cerco de adversários hostis, e ele quer que esses adversários hostis financiem o exército dele, que tentam corroer nossa base industrial de manufatura e defesa e desestabilizar nosso sistema financeiro. Caralho, é basicamente o que eles fazem todo dia, a si mesmos. Eles não precisam de adversários hostis. Eles mesmos corroem as próprias bases industriais manufatureiras e as defesas e desestabilizam o próprio sistema financeiro. O Trump literalmente acabou de fazer isso em 3 tweets. Não seremos capazes de fornecer nem defesa nem ativos de reserva se nossa capacidade de manufatura for esvaziada. Boa sorte. O presidente deixou claro que os Estados Unidos estão comprometidos em permanecer como provedores de reserva. Não sei se as pessoas querem mais. Tem que combinar com os russos. Mas que o sistema precisa ser mais justo. Precisamos reconstruir nossas indústrias para projetar a força necessária para proteger o status de reserva. E precisamos ser capazes de pagar nossas contas para isso. Isso é insano. Literalmente o cara tá passando o cestinho da migalha. Olha isso, agora tem um plano. Que formas essa partilha de responsabilidade pode assumir? Há muitas opções. Há muitas opções. Aqui estão algumas ideias.
O cara tá propondo ideias. Vamos ver as ideias. Outros países podem aceitar tarifas sobre suas exportações para os Estados Unidos sem retaliação. Eu vou te meter taxa para proteger a minha indústria. Você não retalia, tá? Você aceita que dói menos. Otário. Gerando receita para o Tesouro Americano, ou seja, você financia o meu tesouro. Tá? Essa é a primeira opção. Você financia o meu tesouro. Financiar o fornecimento de bens públicos. Bens públicos. Fundamentalmente, a retaliação agravará, em vez de melhorar, a distribuição de encargos e tornará ainda mais difícil para nós financiar bens públicos globais. Eu não tinha prestado atenção nisso na primeira vez que eu li. Agora que eu prestei atenção. O cara tá reconhecendo que a China fudeu com a vida deles. É por isso que eles estão que nem barata tonta. Eles tomaram a chinelada, que eles não têm noção do tamanho. Em segundo lugar, eles podem impedir práticas comerciais desleais e prejudiciais abrindo seus mercados e comprando mais da América. O que o chinês está ganhando com isso? Para de produzir Xiaomi e compra o meu iPhone. Não. Porra, mas o meu iPhone é melhor. Não. Porra, pelo amor de Deus, compra meu iPhone. Eles podem aumentar os gastos com defesa, olha isso, e as compras dos Estados Unidos. Olha isso, cara. Comprando mais produtos fabricados nos Estados Unidos, aliviando a pressão sobre nossos militares e criando empregos aqui. A partilha de responsabilidades é o seguinte: você pega o teu dinheiro e joga no meu bolso. Assim a gente partilha a responsabilidade. Eles podem investir e instalar fábricas nos Estados Unidos. Porra, não enfrentarão tarifas se fabricarem seus produtos nesses países. Não, eles enfrentarão a porra do salário de um norte-americano. Tarifa, irmão? Sabe quanto custa pagar um americano para apertar um parafuso? Aqueles gordos lá do vídeo, gordo não, obeso, do vídeo que eu mostrei lá no início da live, sabe quanto custa esse cara trabalhar? Porra, maluco, é caro. É muito caro. Dá para eu botar uns 5 chineses trabalhando aqui. Tranquilo. E eu já tô com a fábrica aqui, para que eu vou desmontar e levar pro teu país? Quinto, eles poderiam simplesmente... Olha aí. Gente, olha isso. Presta bem atenção no que eu vou falar agora. Presta muita atenção. Sério, para tudo que vocês estão fazendo. Vocês estão picando salsinha? Para nesse segundo e ouve isso. Quinto, eles poderiam simplesmente assinar cheques para o Tesouro que nos ajudariam a financiar bens públicos globais. Manda dinheiro, me dá dinheiro. É isso. O maluco tá passando chapéu, irmão. Eu juro por Deus que eu não acreditei quando eu li essa parada. Tarifas merecem atenção redobrada. A maioria dos economistas e alguns investidores descartaram as tarifas como contraproducentes, na melhor das hipóteses, e devastadoramente prejudiciais na pior. E eles estão errados. Vamos ver. Uma das razões pelas quais o consenso econômico sobre tarifas é tão equivocado é que quase todos os modelos que os economistas usam para estudar o comércio internacional pressupõem a ausência total de déficit comercial ou pressupõem que o déficit são de curta duração e se autocorrigem rapidamente por meio de ajustes cambiais. De acordo com os modelos padrão, os déficits comerciais causarão o enfraquecimento do dólar, o que reduzirá a importação e impulsionará a exportação, eventualmente eliminando o déficit comercial. Se isso acontecer, as tarifas podem ser desnecessárias, pois o comércio se equilibrará ao longo do tempo, e nessa visão, intervir com tarifas só pode piorar a situação. Então, olha só, isso aqui é o cara basicamente dizendo, rejeitando todas as teorias do capitalismo liberal em uma frase. No entanto, essa visão está em desacordo com a realidade. Os Estados Unidos registram déficits em conta corrente há 5 décadas, 50 anos. Eles vão resolver tudo agora. E estes aumentaram vertiginosamente nos últimos anos, passando de cerca de 2% do PIB no primeiro governo Trump para um pico de quase 4% do PIB no governo Biden. E isso aconteceu enquanto o dólar se valorizava, não se desvalorizava. E aí ele fala 4% do PIB, tá, mas na economia real é muito mais do que 4%. O déficit da balança comercial dos Estados Unidos é 25%.
Ou seja, eles exportam 3 trilhões e importam 4. O longo prazo chegou e os modelos estão errados. Um dos motivos é que eles não levam em conta o fornecimento pelos Estados Unidos da moeda de reserva global. O status de reserva é importante e como a demanda pelo dólar tem sido insaciável, as pessoas estão loucas. É o vando das mulheres. O dólar é o vando das mulheres. Ela tem sido forte demais para que o fluxo internacional se equilibre, mesmo ao longo de 5 décadas. Caralho, o maluco mete cada caô que é impressionante. Análises econômicas mais recentes permitem a possibilidade de déficits comerciais persistentes que resistam ao reequilíbrio automático, o que está mais de acordo com a realidade nos Estados Unidos. Eles mostram que, ao impor tarifas contra países exportadores, os Estados Unidos podem melhorar os resultados econômicos, aumentando as receitas e impor enormes perdas para a nação tarifada, mesmo com a retaliação total. Nesse sentido, a análise do que os economistas chamam de incidência de tarifas indica que grande parte e o ônus das tarifas são pagos pelo país ao qual as aplicamos. Não, depende. Não é. Não é. Depende da relação comercial entre os países. Não é porque os Estados Unidos aplica e o outro vai ter o maior ônus. Não é isso. Grande parte, o ônus da tarifa são pagos pelos países que as aplicamos. Países com grandes superávites comerciais são bastante inflexíveis. Não conseguem encontrar outras fontes de demanda para substituir a dos Estados Unidos. Esses caras são ridículos. Em vez disso, não tem escolha a não ser exportar. E os Estados Unidos são o maior mercado consumidor do mundo. Há controvérsias. Em contraste, os Estados Unidos têm muitas opções de substituições. Podemos fabricar produtos em casa ou comprar de países que nos tratam de forma justa. Essa diferença de alavancagem significa que outros países acabam arcando com o custo das tarifas. Ou seja, os países que tratam eles de forma justa são aqueles que aceitam se submeter e pagar pelas tarifas que vão injetar dinheiro na economia dos Estados Unidos, não na sua própria economia. Os vassalos. Esses são os que tratam eles de forma justa. Os que tratam eles de forma injusta são aqueles que preferem injetar dinheiro na própria economia e não na economia dos Estados Unidos. Esses são injustos. Em 2018 e 2019, a China suportou o custo das tarifas históricas do presidente Ronald McDonald Trump por meio de uma moeda mais fraca, o que fez com que seus cidadãos se tornassem mais pobres e com menor poder de compra no cenário global. Esse cara não tem a menor ideia do que ele está falando. Eu não sei. Talvez ele saiba o que ele está falando e ele eu, não, eu tô atônito com essa porra da Casa Branca, maluco. Nesse artigo aqui. Eu tô de queixo caído. Não é brincadeira. Por meio de uma moeda mais fraca que fez que seus cidadãos se tornassem mais pobres e com menor poder de compra no cenário global. O chinês está montado em prata. A receita das tarifas paga pela China foi usada para financiar os cortes de impostos do presidente Trump, do presidente Ronald McDonald Trump, para trabalhadores e empresas americanas. Dessa vez, as tarifas ajudarão a pagar tanto os cortes de impostos quanto a redução do déficit. Impostos mais baixos para os americanos, financiados em parte pela receita de estrangeiros, criarão crescimento econômico, dinamismo e oportunidade como nosso país nunca viu, inaugurando a nova era de ouro do presidente Trump, Ronald McDonald Trump. A redução do déficit ajudará a reduzir as taxas do tesouro e, com elas, as taxas de hipoteca e de cartão de crédito ao consumidor, estimulando um boom econômico. É importante notar aqui que as tarifas não são cobradas simplesmente para arrecadar receitas. Por exemplo, as tarifas recíprocas do presidente são projetadas para lidar com barreira tarifária e não tarifárias e outras formas de trapaça. Trapaça. O nome disso é trapaça, quando os outros fazem. Eles podem fazer. Como manipulação cambial, dumping e subsídio para. Acabamos de falar aqui do pump and dump, no caso, dump and pump, que o Ronald McDonald Dump fez na bolsa. Subsídios para obter vantagens justas. Isso aqui é uma falácia. Isso aqui é uma falácia. É a maior falácia do planeta. Subsídios para obter vantagens injustas.
Todas as empresas de tecnologia dos Estados Unidos estão penduradas na arbola do Pentágono, da NASA, do governo de alguma forma. A Starlink é o que é por causa dos contratos com o governo, tá? Subsídio, qualquer contrato de governo é subsídio. Eu vou pagar a tua produção, você vai vender para mim e ponto final. E o que mais é subsídio? Energia barata é subsídio? É função do Estado fazer isso. Você deveria ter energia barata em casa. O Brasil deveria produzir energia para você, não pro industrial ficar multimilionário. Aí é o que eles fazem. O subsídio dos Estados Unidos é pro bolso do Elon Musk, não é para produção em massa. A China vai para produção em massa. E aí o dono da Alibaba ganha os trocados. Que também não é bobo. Merece, pô. O cara tá jogando bola, né? Merece os brinquedinhos dele. Mas é brinquedinho, não é brinquedão. A receita é um. Então isso é uma falácia, tá? Isso é um absurdo. Sair da boca de uma pessoa, isso aqui. Sair da boca de uma pessoa ignorante é um absurdo. Sair na página da Casa Branca é de cair o cu da bunda, na boa. A receita é um efeito colateral positivo e, se for usado em parte para reduzir impostos, pode ajudar a turbinar melhorias de competitividade que impulsionam as exportações dos Estados Unidos. Ou seja, tudo a favor deles. Eles têm que ganhar. Tá? O mundo tem que trabalhar para eles. É isso que eles estão falando aqui. A partilha de responsabilidade, vamos ver, a última frase deve ser muito boa. Se até agora foi o que foi, a partilha de responsabilidades pode permitir que os Estados Unidos continuem a liderar o mundo livre por muitas décadas. Quem foi que elegeu os Estados Unidos como líder do mundo livre, para começo? Quem foi que elegeu os Estados Unidos para opressor ao mundo não livre, como eles chamam, né? Não estou sendo jocoso. Eu estou perplexo. Eu estou perplexo. Eu fiquei um tempo assim olhando para isso, eu falei, eu não tô acreditando no que eu tô lendo. Isso só pode ser brincadeira. Eu tô na página. Cara, será que alguém fez um redirect da página da Casa Branca para algum lugar muito esquisito? A página da Casa Branca. É essencial não apenas para a justiça. Olha isso, a partilha de responsabilidade pode permitir que os Estados Unidos continuem a liderar o mundo livre por muitas décadas. Isso é colonialismo na veia. É essencial não apenas para a justiça, mas também para a viabilidade. Se não reconstruirmos o nosso setor industrial, teremos dificuldade em fornecer a segurança necessária para a nossa segurança e para sustentar os nossos mercados financeiros. O mundo ainda pode ter o sistema de defesa e o sistema comercial americano, mas precisa começar a pagar sua parte justa por eles. Obrigado, e terei todo o prazer em responder algumas perguntas. Eu tenho algumas perguntas. A primeira pergunta é saber o que ele usou. O que esse cara usou? Isso aqui é colonialismo na veia, tá? É os Estados Unidos dizendo assim, mundo, vocês pertencem a mim. Vocês têm a responsabilidade de me manter bem. Me manter bem alimentado, gordinho, tá? Saudável. A responsabilidade é de vocês. Isso aqui é uma obra-prima. Eu juro por Deus, quando eu li isso aqui, eu fiquei assim, não pode ser. Não pode ser verdade isso aqui. Alguém se enganou. Alguém digitou errado, botaram no chat GPT. Não é possível que alguém falou isso aqui no duro. O ministro de Relações Exteriores da Índia, Jaishankar, há um tempo atrás, numa entrevista, uma repórter perguntou para ele sobre as questões da Ucrânia, né? E ele falou muito tranquilamente, eu já passei o vídeo aqui no canal, eu acho. Muito tranquilamente ele falou a seguinte frase: a Europa precisa crescer, se tornar adulta, crescer para fora da percepção de que os problemas da Europa são problemas do mundo e os problemas do mundo não são problemas da Europa. Essa foi uma das maiores pancadas que eu já ouvi alguém dar
no excepcionalismo eurocêntrico. Que esse excepcionalismo ele não é do estadunidense. Ele é eurocêntrico. E esses caras acham que eles são, né, raça superior, essa coisa toda. Os Estados Unidos vai ter que aprender na porrada de que o problema dos Estados Unidos não é problema do mundo e que os problemas do mundo são problema dos Estados Unidos, porque eles estão tendo muita dificuldade de entender isso. Eles estão tendo muita dificuldade de entender isso. E eles não têm muito tempo para entender isso, não. Porque o negócio está ficando meio duro pro lado deles.